Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist dos 1500 até os 1700 de partidas rápidas no chess.com. Hoje estamos jogando aqui contra um jogador indiano, que geralmente os jogadores indianos sempre tomem cuidado, são jogadores muito fortes. No chess.com tem aos monte. E uma coisa interessante da Índia, né, é que hoje o xadrez lá na Índia é muito poderoso. Tanto que as crianças lá de 8, 9 anos de idade são jogadores que já estão quase no nível de mestres de xadrez, porque lá o xadrez é algo absurdo, lá todo mundo joga xadrez lá, e o xadrez pra eles é como se fosse o futebol de tão absurdo que é o xadrez na Índia, cara. Então tomem cuidado com os jogadores indianos do chess.com, são muito fortes e perigosos, certo? Então vamos aqui começar a partida. Eu fiz um E4 na posição, ele fez um E6, eu fiz um D4, ele fez um C5, isso aqui é chamado de franco-siciliana defesa, que no caso é a francesa, né, a defesa francesa de uma forma diferente, né, com a siciliana. Eu não acho bom, acho ruim isso aqui. E aqui eu fiz um D5 na posição, ele tomou com o peão de E, eu tomei agora com o peão de E também D5. Nessa posição já tá bom pra mim isso aqui, né, ele fez um D6 aqui na posição, e agora toda a minha estratégia do xadrez, ela vai se envolver pra esse ataque aqui, né, vai se envolver por causa desse peão, porque esse peão ele já é bom. Ele já deixa as peças brancas numa posição interessante. A ideia aqui é a estratégia, né, de manter esse centro forte com peões atacando a ala dele, né, fincando todos os peões, e em algum momento trocar os bispos pelos cavalos dele. Por que os bispos? Bom, algum dia eu vou fazer um vídeo pra vocês falando só do bispo e um dia só sobre o cavalo, para vocês entenderem estrategicamente como funciona um bispo e como funciona um cavalo, qual é a melhor posição, onde é melhor ficar um bispo, onde é melhor ficar um cavalo, quando é melhor você trocar um cavalo por um bispo, quando é melhor você perder o par de bispos e coisas assim, que é muito importante, entendeu? Mas basicamente, vou falar aqui de forma bem rápida, quando o centro, né, as peças de peões estão se chocando e tá tudo fechado, entende? Os bispos são piores. Porque os cavalos, eles pulam as peças, né? Então eles conseguem se movimentar mesmo com o jogo muito fechado. Quando o jogo tá aberto, onde não tem peão central, não tem nada, os bispos pegam todas as diagonais com facilidade, aí eles são melhores que os cavalos, entendeu? Então, algum dia eu vou fazer isso aqui, um vídeo muito bom, explicativo, para vocês compreenderem muito bem qual peça é melhor que a outra, em qual posição e tudo mais. Beleza, aqui faço um cavalo F3, ele fez agora um bispo E7 aqui na posição. Eu fiz agora um C4, aquilo que eu falei, fincando os peões, né, fechando o centro, deixando a minha posição segura. Ele fez agora um cavalo F6, eu fiz meu cavalo C3, ele fez agora um H6 e eu fiz meu bispo D3. Nessa posição aqui, o jogador tira cavalo para D7, eu faço meu pequeno roque, ele faz o pequeno roque dele. Aqui a posição para as brancas já é melhor por causa desses peões aqui, dessa força do meu jogo, de poder sair bem mais fácil pro jogo, né? Por exemplo, vamos supor que eu tire o cavalo para E1, F4, bispo atacando, dama pode ser jogada em algum momento, fincar a dama aqui nessas casas aqui, e pode ser assim, em algum momento pode causar problemas muito grandes para as peças negras se não souber defender certinho. Então, aqui já tem pontos para as brancas aqui, certo? Nessa posição eu faço um H3, o jogador faz torre E8, e agora eu faço o meu H1 profilático. Esse lance aqui é aquilo que eu falo para vocês sempre. Eu sempre vou pegar nessa tecla. Não sejam jogadores que se acham melhor que os outros. Nunca façam isso, cara. Sejam jogadores profiláticos, jogadores tranquilos, que estão fazendo o básico para vencer. Porque o xadrez, cara, já é difícil por si só. Já é difícil você fazer o básico no xadrez, cara. Tá ligado? Então, faça o básico, que você vai ver que seu jogo vai melhorar, mano. Ah, mas pô, a dama não tá entrando aqui fazendo check-end. E aí? O bispo não tá entrando aqui fazendo check-end. Pô, pra que esse H1, cara? Que perda de tempo? Não, cara. Em algum momento tu vai fazer um F4. Se seu rei estiver aqui, pode ser que em algum momento esses peões não estejam mais aqui. Nunca se sabe, é xadrez. Entende? Em algum momento você pode levar um tático mó besta que cai um cavalo inteiro, um bispo inteiro, aí você vai, cara, você vai me agradecer do fundo do seu coração por esses H1 aqui que eu falo pra vocês fazerem, esse rei H1 aqui, que é algo realmente que vale muito a pena, certo? Então, aqui, né, o cara faz, nosso jogador indiano faz cavalo B6 aqui na posição, e reparem, né, eu já tô melhorando a minha linguagem algébrica aqui do xadrez, aos poucos a gente vai melhorando, né, pra ficar melhor pra vocês aí conseguir ouvir também. Entendam bem que a linguagem algébrica é muito importante, se vocês forem estudar livros, forem estudar suas próprias partidas, é bom vocês entenderem de forma rápida e lúcida, né. Então, B3 aqui, fiz B3 aqui na posição, ele fez agora A5 na posição, peão A5, e esse peão A5 aqui, ele não é muito bom porque ele dá abertura para o meu cavalo entrar, né, por exemplo, o cavalo entrando nessa posição aqui, não tem como nenhum peão tirar ele daqui, a única forma seria ou cavalo ou bispos, né, e no caso aqui só o bispo branco, né, para atacar esse cavalo aqui, ou qualquer um dos dois cavalos.
De qualquer jeito, esse cavalo meu vai se tornar um problema em algum momento pra ele, se eu quiser, certo? Então aqui eu fechei a posição, ao invés de jogar cavalo, eu fechei primeiro, né, a ala da dama. Deixei esse peão imóvel, não pode mais movimentar. E eu fechei a ala da dama. Vocês podem ver, a ala da dama tá fechada. Não tem como se jogar pela ala da dama. Então, o que sobra aqui? O centro e a ala do rei. Fiquem sempre esperto com esse tipo de jogo. É muito importante. Alas abertas e alas fechadas. Sempre tento ter essa noção. E se der pra você fechar uma ala, estrategicamente pra você às vezes é melhor. Então sempre pensa isso. Vale a pena eu fechar uma ala ou não? Porque eu quero jogar por qual ala? Minha abertura foi feita pra jogar por qual ala? Qual ala? Então sempre pensei nisso também, é muito importante para jogadores, certo? Principalmente os jogadores de 1600. Vocês que estão jogando agora, jogadores de 1600, entendam esses conceitos, que é muito importante. Não é questão de tática, é questão de estratégia. Aqui ele fez cavalo H6, H7 quer dizer. Aqui eu faço meu cavalo H2 aqui na posição. Ele faz cavalo na posição de G5 aqui na posição. Aqui eu até pensei em capturar isso aqui. Até pensei e fazer isso, mas eu não gostava por causa desse lance aqui. Mesmo depois de eu fazendo um F4, aqui ele jogaria aqui na posição, já fazendo essa diagonal, já me obrigaria a defender, e aí ele teria essa torre boa, o bispo já estaria saindo também em algumas posições, cavalo rotacionando, isso pra mim era muito problemático, eu não gostei dessa posição, então eu não fiz isso. Ao invés disso, eu fiz F4 direto, ele recuou novamente para H7, a posição do cavalo dele. E aqui eu fiz meu dama F3. Aqui minhas peças estão saindo, estão ficando melhores na posição. E agora ele fez cavalo F6 novamente. Viu que ele fez? Só mexeu o cavalo, né? Não desenvolveu peça, não fez nada. Isso é um erro também, certo? E aqui eu fiz um erro. Aqui eu fiz uma imprecisão, né? Eu fiz um F5 aqui. Na verdade foi um erro porque... Pensa só, meus peões já tá bloqueando meu bispo já não joga. E eu ainda faço um peão que bloqueia o meu bispo também, cara. Esse bispo aqui agora se tornou um minion, não faz mais nada no jogo. Se tornou uma peça inútil. E eu só fui perceber isso depois que eu fiz o lance, que eu falei, ah não, eu caguei tudo. Porque a força do meu bispo era essa ala toda, né. Que a minha ideia aqui era não deixar o bispo sair, sei lá, mas foi um erro porque não tinha como ele sair de qualquer jeito, né. Então aqui foi uma burrada minha, eu fiz uma cagada aqui, não era pra ter feito isso, mas nada que vai me fazer perder o jogo, né. Então aqui, né, um F5 fechando meu próprio bispo, e aqui ele faz cavalo D7 na posição, tentando liberar, e outra, eu liberei uma casa muito forte pro cavalo dele, né. Isso também acabou me complicando bastante, né. E agora eu faço meu cavalo B3, B5 aqui na posição, inclusive não faz muita coisa aqui, mas ele é um cavalo que pode ser chato no futuro. E ele joga aqui, cavalo me dando duplinho, né, cavalo E5 na posição, me dando duplo na dama e no meu bispo. O problema dessa posição é o seguinte, que se eu errar aqui, que foi o que eu fiz, eu cometi uma gafe aqui, que praticamente o jogo estaria perdido. Que a gafe que eu cometi foi esse lance aqui. Aqui eu perdi o jogo, né? Era pra mim, na verdade, ter perdido o jogo, né? Que o jogador não encontrou a linha. Parece até besta, né? Tipo, esse lance assim muito simples. Como é que eu perdi a partida? Eu perdi por causa de cavalo H5. E aqui eu tenho que manter minha dama nessa posição, certo? Se eu tirar minha dama pra cá, o cavalo dele toma. Então, esse lance não dá. Se eu tirar pra cá, também não dá, porque o cavalo dele toma na posição. Se eu tirar minha dama pra cá, também não dá, porque o bispo pega. Se eu tirar minha dama pra cá, essa seria a melhor linha da posição. Porém, aqui eu tomo um bispo em G5 aqui, atacando toda a minha linha. Aí você deve falar assim, pô, mas aí você joga aqui, certo? Em E2 da dama, você tira a dama do ataque. O problema é que o cavalo entra dando duplo aqui e aqui. Olha só como um lance é fatal para uma partida de xadrez. Entende? Aí você deve estar se perguntando agora, tá, mas se ele fez H5, você não podia jogar direto, sei lá, aqui, e ele joga nessa posição, você sobe também, duplo novamente. Também não tem como. Entende? Qualquer uma dessas linhas daria ruim pra mim, não seria bom pra mim. Entende? Eu não poderia tirar dessa posição quando ele jogou o cavalo H5, porque senão o cavalo dele capturaria meu bispo inteiro, e aqui de novo eu estaria perdendo uma peça inteira na posição, o jogo acaba nessa posição, certo? E aqui eu cometi essa gafe, só que ele não enxergou, ele não viu essa posição, ele não viu esse lance, né? Então, aceitamos o lance e continuamos o jogo. Ele simplesmente tomou meu bispo direto, em vez de fazer H5 aqui, cavalo. E aqui eu aceito, né, em D3 o cavalo dele na troca pelo bispo. Inclusive, aquilo que eu falei, estrategicamente falando, aqui foi ruim pra ele. Por quê? Porque esse cavalo dele é muito poderoso. É um cavalo muito poderoso. Pra que ele vai trocar o cavalo poderoso por um bispo porco? Esse meu bispo, ele é ruim. Ele não joga mais, meu bispo ele não ataca mais as peças dele de nenhuma forma, porque eu mesmo fiz a questão de travar meu próprio bispo,
Meu bispo não sai pra nada, não serve pra nada aqui. Enquanto o cavalo dele é muito poderoso, ataca a minha ala inteira aqui, sabe? Destrói toda a minha posição aqui. Ele defende, ataca. Olha o raio de poder que esse cavalo tá tendo. Olha a força desse cavalo. E ao invés dele manter essa força desse cavalo, não. Ele simplesmente troca por uma peça inútil. Então isso aqui é questão de estratégia. Muitos jogadores de 1600 perdem por conta desses conceitos básicos de estratégia, entendeu? Que eu capturo, beleza. Ele joga agora bispo D7. Eu volto meu cavalo pra C3. Ele joga agora C8, dama C8, tentando pegar peão. Eu jogo agora minha torre A2, clean, bonito, leve, pra tentar rotacionar a torre pra cá, pra dobrar as torres em F2. Ele joga de novo esse cavalo todo esquisitão para H7 aqui na posição. Eu jogo a minha torre em E2 aqui, tentando ganhar a coluna, tentar fazer alguma coisa na coluna. Ele joga bispo agora em F6. Eu simplesmente troco as torres lá em E8. Ele captura o dama E8. Eu tiro o meu cavalo para E4 na posição, tentando dar um ataque aqui tanto nesse peão de D6 quanto no bispo de F6 aqui na posição. Ele tira a dama dele, cometendo um leve deslize aqui na posição. E esse deslize me deu esse ponto que eu encontrei, que era bispo F4. Na verdade tinha até lances melhores aqui, mas eu preferi esse bispo F4, achei muito forte, atacando a dama de frente aqui e já ganhando um peão aqui na posição, né? Só que aqui ele tomou isso aqui, que é um outro pequeno deslize aqui na posição, certo? Ele toma o peão de F5 aqui e eu simplesmente venho com o bispo aqui dando descoberta, ganhando mais um tempo em cima da dama dele, né? E ele não pode tomar aqui porque o cavalo e a dama protegem a posição. Então, nessa posição aqui, o peão dele caiu em E6, na posição, o peão dele caiu pro meu bispo. Ele teve que tirar a dama dele para G6 na posição. Isso aqui já começa a ficar complicado para ele, porque eu tenho um peão passado aqui. Entende? A meu win condition tá aqui. Entendam sempre a win condition do seu jogo, né? Às vezes pode parecer besta, mas esse peão vai ser o que vai me fazer vencer o jogo. Apenas um peão bem colocado pode desmoronar qualquer partida, certo? Então aqui eu capturei o bispo dele, comecei a trocar as peças, porque eu sabia que eu ia ganhar com esse final aqui. Então não precisava me preocupar, já comecei logo a trocar as peças de uma vez. Então capturei o bispo dele em F6. Ele veio com o cavalo dele aqui, tirou o cavalo dele pra F6 também, capturando meu cavalo. E aqui eu troco as damas de forma clean. Ah, detalhe aqui, né? Aqui você deve ter se perguntado, pô, mas a sua dama caiu. Não, aqui eu tá levando cheque aqui, então não tem como, certo? Captura a dama dele, ele vem com o peão dele aqui na posição, né? E agora eu tomo outro peão dele. Aqui é o win condition, continua muito forte pra mim. Não tem muito o que ele fazer aqui na posição. Ele joga agora um F5 ali, bispo F5. Eu jogo minha torre E1, simplesmente ganhando coluna novamente. E aqui ele joga cavalo dele em E4 aqui, tentando pegar meu bispo aqui na posição. Eu recuo meu bispo para B6. E agora ele joga torre em E8. Isso aqui foi um erro? Mais ou menos, porque aqui tem que entender que a torre dele não tem muita proteção. Nem mesmo a minha. Mas se eu tirar um cavalo já protege tudo, que foi o que eu fiz. Cavalo F3, já protegendo minha torre e simplesmente preparando avanços ou algo assim. Nessa posição ele voltou torre para 8. Nessa posição. E aqui eu joguei meu rei G1. Aí já começando, né, as alavancadas do rei para o centro, né, já que estamos chegando ao final. E ele jogou torre em A6 na posição. Eu simplesmente tirei meu peão C5 protegendo meu bispo, que é intocável. E agora ele fez cavalo C3. E aqui eu simplesmente fiz um D5, um D6 aqui, subindo já meu peão para acabar com o jogo logo de uma vez, não precisava ter medo. Ele jogou um D4 aqui, não, um D5, cavalo D5 tentando atacar meu bispo, e eu simplesmente tirei meu bispo para D8. Ele joga a torre agora em C6, e agora eu jogo minha torre em C1. Ele joga dele cavalo F4, e eu jogo meu cavalo dando um ataque duplo nele aqui, tanto na torre dele, né, quanto no bispo dele aqui na posição. Que praticamente, né, vou trocar as peças, a ideia é essa, já é trocar as peças. E outra, meu cavalo também protege a casa de E2 aqui, não deixando o cavalo dele dar um duplo tanto na minha torre quanto no meu rei. Então, sempre fiquem atentos, né, com o duplo do cavalo, porque eu particularmente já perdi muitas partidas quando eu não olhava os duplos do cavalo, entende? Então sempre fica alerta com isso. Aqui ele tira e aqui eu simplesmente pego mais um peão. Ele jogou torre C8, eu joguei bispo pegando o peão de A5 aqui na posição. Ele joga aqui tentando alguma coisa, algum contra-jogo, cavalo D3, tentando atacar a minha torre de alguma forma, no desespero aqui. E eu simplesmente faço clean C3, torre C3, ele captura a minha peça aqui. E pra mim é lucro, troca as torres aqui na posição, né? Na verdade, primeiro eu troquei aqui, porque se ele tomar aqui, cai cavalo de graça, né? Então aqui é praticamente forçada a troca, e foi o que ele fez. Ah, não. Ah, ele fez outro lance, pensei que ele tinha tomado aqui. É, entregou cavalo de graça aqui na posição, certo?
E aqui ele pegou meu bispo, é verdade, ele pega meu bispo, não tinha nem visto isso. Mas aqui agora não tem mais como parar, né, a posição do avanço do peão. Não tem mais o que ser feito aqui. E o vídeo ficou muito longo, mas vamos agora avançar rápido aqui na posição. Dama, dama, troca. E aqui simplesmente ele abandonou, né, a posição. Para vocês terem mais ou menos uma ideia que vocês têm que tomar cuidado em finais de partida com bispos... bispos não, cavalo, duplos de cavalo. Sempre analisem se vocês vão ganhar. Por exemplo, eu já sabia que eu iria ganhar a partida nessa posição aqui. Aqui, deixa eu ver... Aqui eu já sabia que eu ia ganhar a partida. Aqui eu já tinha certeza que eu ia ganhar a partida. Eu só precisava trocar as peças. Troco dama, cavalo por cavalo, bispo por bispo, torre por torre. E no final esse peão faz eu vencer. Entendeu? Lógico que você não pode cometer gafes e erros, né? Entendeu? Então eu já tinha essa total ideia de que eu ia ganhar nesse final de partida. Então ali eu já comecei a trocar as peças, certo? Uma pequena vantagem pode acabar com uma partida inteira. Isso acaba sendo uma parada meio bizarra, né? Um lance só ferrar tudo, certo? Bom, aqui foi um vídeo um pouco mais longo, né? 15 minutos. Pô, espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais longo, aqueles que chegaram até o final aqui da partida. E eu queria muito saber se preferem realmente vídeos mais longos ou vídeos mais curtos. Eu sempre tenho essa dúvida. Porque se for vídeos mais curtos, eu até também prefiro fazer vídeos mais curtos. Mas vídeos mais longos dá pra mim, né, interagir mais, né, na partida e tudo mais. Só que eu não gosto de deixar o bagulho muito monótono, sabe? Eu gosto de deixar o bagulho mais frenético, assim. Que eu acho que partidas mais rápidas, menos lances é mais interessante. Mas espero que você tenha gostado. E se você gosta de partidas longas aqui nesse canal, por favor, coloca no comentário. Eu quero saber sua opinião. Tamo junto aí e muito obrigado. E uma forma de você me agradecer, pelo vídeo, é você dando aquele like, né, e compartilhando. Isso aí já fortalece demais. Tamo junto e se inscreva aí no canal se você é novo.